Nós vamos respirando bem profundamente. Nós vamos buscando a sintonia com os guardiões para que eles adentrem o nosso lar com muitas tochas, espirais, redes em forma de tela metálica, trazendo toda a luz, toda a proteção que necessitamos para o nosso estudo. E nesse instante, nós vamos buscando a sintonia com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio e todos os espíritos que estão no Hospital Santa Cruz, que estudam junto conosco, formando essa corrente de luz, de amor e de muita fraternidade. Que nesta tarde possamos expandir os nossos sentimentos, o nosso coração e também a nossa expansão de consciência. Que seja uma tarde de muito aprendizado, com harmonia e com muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Aí nós paramos. Com essa divisão didática, Calderaro, em sua belíssima explanação, demonstrou que o caminho do adoecimento na trajetória evolutiva do ser segue uma ordem sequencial da conduta moral egoística para a fragmentação da vida mental. Primeiro vem o interesse pessoal, criando a couraça moral do personalismo. Depois, quando despontam os primeiros lampejos de consciência lúcida, vem o arrependimento, estabelecendo o clima de remorso. O personalismo orienta as ações caprichosas e perturbadoras da afetividade no comportamento. O arrependimento enreda a criatura ao conflito, aprisionando na cela cruel da baixa autoestima. Uhum. Alguma pergunta? Uhum. Então, a gente já começa a compreender esse mecanismo. Então, primeiro tem o arrependimento. Isso. E aí o remorso, né? Aí estabelece o clima de remorso. Certo. Se você tiver o arrependimento, se arrependeu, tirou a essência, seguiu, tá tudo certo. Certo. Eu acho que o primeiro mesmo, o que vem primeiro mesmo é o interesse pessoal. Aquilo que criando a couraça moral do personalismo. Aí, quando percebe o que está acontecendo, a gente se arrepende de ter usado o personalismo naquilo que a gente falava que era para o outro, né? Isso. E aí, depois que a gente se arrepende, fica com remorso. Isso. E aí, depois... E aí, assim, se a gente tiver uma receita, se a gente precisar, a gente precisa estar... Precisa não, né? O certo seria estar se avaliando e seguir um caminho, né? Se arrependeu? Ok, então o que eu tiro disso daqui? Tá, e seguir. Porque se ficar alimentando isso, aí vai cair nessa teia autoestima. da baixa autoestima, e aí é abertura ainda mais para as obsessões. Não percam, esse é o tema do acolhimento de amor de hoje. De amanhã. De amanhã, isso. Seja em que aspecto se apresente a obsessão, é a ilusão humana de querer que alguém faça ou venha a ser aquilo que gostaríamos que fizesse ou fosse. É a coação que tentamos impor ao trem em razão de vantagens pessoais, um fruto do egoísmo no qual ainda estagiamos conforme o molde dos interesses pessoais. Essa é a obsessão. Então, quando a gente fala de obsessão, a gente sempre joga a obsessão dos espíritos para os encarnados. Sim, espírito. Aí a gente tem dos espíritos desencarnados para nós, né? Dos espíritos desencarnados com os desencarnados também isso acontece. Mas existe a obsessão de pessoas encarnadas com pessoas encarnadas ou pessoas encarnadas com os desencarnados. E essa obsessão é a gente que é ali onde está o nosso personalismo, né? É o fruto do egoísmo no qual ainda
estagiamos conforme um molde dos interesses pessoais. Um espírito, ele quer o quê? Que você faça aquilo que você não fez. E o que a gente quer do espírito? Muitas vezes você sente saudade, você tem raiva, Aquela saudade prejudicial, né? prejudicial. Como que você está, o que que você quer, o que que você precisa. Não, ó, eu preciso que você ande do meu lado, Hum. entendeu? Entendi. Olha, a vida aqui não tá fácil, não. Você pode me ajudar nisso? Não é só isso. Imagina aquele que desencarnou e precisa continuar o caminho dele no plano espiritual, e a pessoa que fica aqui na Terra, ai meu Deus, por que que você foi embora? Por É. quê? Isso é uma obsessão. Isso é uma O obsessão. espírito sofre com essa vibração lá no plano espiritual. Mas eu queria falar uma coisa aqui, alertar. A gente estava falando, a gente falou no domingo sobre o interesse pessoal. Todo mundo tem um interesse pessoal naquilo que faz, mesmo que seja caridade, não é verdade? Sim. Falou? E você viu que ele falou que o interesse pessoal é a obsessão? Pode ser Mas até em grande medida, pouca medida, qualquer medida. obsessão é obsessão. Você pode Não, chamar ele de o interesse pessoal para virar obsessão. é uma obsessão. O encosto é uma obsessão. E é uma coisa só de A gente fala que é uma coisa leve, né? Uma leve. Porque você estava passando na rua e ele olhou a sua aura, ele gostou, então ele não tem nada a ver com você. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente fala muito de obsessão dos espíritos sobre os encarnados, né? A gente fala muito sobre isso. Mas nós, quando a gente está brigando pelo nosso interesse pessoal, nós também podemos fazer isso de forma obsessiva, em cima de pessoas que vão servir a nós para que a gente atinja o objetivo que a gente quer. Agora entendi. E é Às isso. vezes a nossa família, os nossos filhos, né? Sim. Ah, mas Nosso pô, ambiente eu de amo trabalho. meu filho. Sim, mas muitas vezes esse amor está empalidecido pelo interesse pessoal de que o meu filho, ele não vai fazer isso porque eu não acho que ele deve fazer isso. Vai fazer o que eu quero, É não isso é? aí. Vai estudar o que eu quero, vai casar com quem eu quero. Enfim. Não vai casar com Agora essa entendi. sirigaita, porque meu filho eu criei Ai, para meu ser mais do que Deus! criei meu filho para ser mais do que isso. Então, na realidade, a gente está impondo a nossa vontade em cima Em daquilo cima. que a pessoa, o filho, ou sei lá o que, não deseja. O que é isso? Obsessão. Obsessão. Em suma, na ordem natural das reencarnações, primeiramente adoecemos afetivamente pela conduta antes de adoecer mentalmente. O molde das patologias mentais, seja em que grau for, é o afeto adoecido. Das neuroses e transtornos de personalidades, aos mais severos quadros de doenças mentais, como as psicopatias e psicoses, encontramos essa sequência: interesse pessoal exacerbado, estado de remorso e perturbação psíquica. Por que o estado de remorso está levando a baixa autoestima e perturbação psíquica? É É o bom. que falou lá em cima, porque quando a pessoa está no estado de remorso, ela não sai do lugar, ela não caminha, ela fica nesse sofrimento aí, nessa Ela se coisa. amarra na culpa, né? Isso. Ela se amarra na culpa. E aí, ela não consegue compreender, não consegue enxergar as portas que levam ela para sair daquele quarto fechado que ela está. Porque ela está tão fechada nela mesma. Porque, pensa bem, o remorso não é pena de si mesmo por ter errado? É. Uma parte é também, não é? Então, na realidade, ela está fechada, ainda continua com o egoísmo, o ego falando mais alto. Não aprendeu direito ainda, né? Porque quando você se arrepende, o arrependimento deve ser um degrau para você transformar e não para você se culpar ou
ou se jogar no chão, né? Certo. O que vocês acham? Vocês só escutam? Acho que eles não estão escutando, acho que é isso, né? Bora. Bora. As obsessões morais ou afetivas consolidam-se inicialmente no corpo mental inferior, como viciações emocionais, ao longo da caminhada milenar e vão se adequando, adaptando em metamorfoses sucessivas na órbita do perispírito, depois no duplo etérico, e, por fim, atinge o corpo físico com as chamadas doenças orgânicas de variadas expressões. Então, vamos lá. Corpo inferior, vem para o perispírito, duplo, físico. Físico. Mas está marcado lá no corpo inferior. Então, a gente fala assim, está lá no inconsciente, tá ali. Agora, se você ficou doente por um problema emocional, imagina quanto tempo ele já não está em você para poder machucar todos esses corpos até chegar no corpo físico. E Então, doença emocional é qualquer uma, né? Qualquer Como coisa assim? pode passar por emocional, né? Uma alergia pode ser emocional, né? Mas não se esqueça, A gente está falando de depressão mesmo. não se esqueça que esse problema emocional é um problema emocional persistente, tá? Não é uma coisa que você se chateou hoje, Passageira. deixa pra lá. Não, não é isso. É uma coisa persistente. Tão persistente que vai marcando todos esses corpos até chegar no corpo físico. Não é de uma encarnação. Para a gente marcar esses corpos do jeito, para ter totalmente o perispírito marcado, o duplo, até chegar no físico, vamos dizer assim, hoje em dia a gente vivencia, significa que a gente já vivenciou isso em outras encarnações, com as mesmas histórias, com as mesmas coisas. Entendeu? E esses corpos astrais, eles estão, vamos dizer assim, sensíveis. E aí, nesta encarnação, qualquer coisa que você faça que mexa naquela mesma vibração, acaba ferindo mais rapidamente. Principalmente porque como a gente está assim, nessa transformação da Terra, vai se transformar, né? Vai deixar de ser expiação e provas, então provavelmente fizemos diversas marcas no sentido assim, ó, se eu não alcançar a minha evolução até aqui, ó, se eu não conseguir passar essa prova, eu vou estar marcando que eu vou passar por algum chacoalho, alguma dor maior para que venha, para que eu possa compreender, entendeu? Muitos que estão encarnados na Terra fizeram essas marcas na hora de reencarnar. Eu tenho tanto tempo para me refazer. Se eu não conseguir, eu deixo isso daqui, vou cair, mas depois já sei como que eu vou trabalhar, tá? Mas são marcas que vêm de outras existências, e é por isso por isso que nós fizemos essas marcas de precaução para que a gente realmente não perca mais nenhuma encarnação. Não se Acordasse, né? perca Fosse um dessa chacoalhão reencarnação. para a gente não passasse desapercebido, que a gente fosse chacoalhado e falar, presta atenção aqui, você falou que ia fazer. E a gente não fez uma marca. Existem livros explicando que a gente fez diversas marcas que a gente passaria até quando a gente chegasse num limite que assim não tem mais. Se eu ultrapassar isso daqui, é dado, eu vou perder essa encarnação, né? Não fiz muita coisa, para passar pela dor maior. Vou fazer uma pergunta. Quem estaria aqui nesse grupo se uma dessas marcas não tivesse vindo à tona nesse momento da vida de vocês? Eu não estaria, com certeza. Sim. Então, isso faz parte Se eu também tivesse passado por uns chacoalhões, eu não estaria. Tô fazendo spoiler aqui para chamar a atenção. Para ver se todo mundo abre a boca amanhã, né? Contigo, né? Mas amanhã, se não falar, ninguém abrir a boca, quando for 9 horas, todo mundo já terminamos, né? Já terminamos, né? Oh, meu pai, vamos lá. Já no grupo de obsessões,
mentais, a dor que vem dos corpos periféricos para o imo da alma atinge os escaninhos do corpo mental superior, que derrama a luz do arrependimento. Uma fresta de sensibilidade para que o ser quebre a concha do egoísmo e penetre nos arquivos de suas atitudes irrefletidas. A luz que vem de dentro, iluminando as sombras que precisam ser varridas e transformadas. O preço, o recomeço. A reencarnação dolorosa, no qual o ponto mais sofrível para qualquer um de nós será não ter os interesses pessoais atendido conforme nossos desejos. Nesse estágio, a luz que varre a sombra causa igualmente a crise que engendra a dor mental como operação inevitável ao caminho da cura definitiva. Nossa, ó o silêncio. E aí? Então, A Virgínia vai se divertindo. Vai, Não, Virgínia. mas é isso mesmo. Nesse Aí todo mundo estágio, fica assim, né? realmente, falando, não, é assim, na primeira leitura eu não entendi nesse estágio, a luz que varre a sombra causa igualmente a crise que engendra a dor mental como operação inevitável a caminho da cura definitiva. Quer dizer, vem Que foi, Ledinha? Então, eu não entendi esse último parágrafo. Aqui é o seguinte. hum, Nesse estágio, a luz varre a sombra, causa igualmente, a luz que varre a sombra causa igualmente a crise que engendra a dor mental como operação inevitável a caminho da cura definitiva. Para você É a se curar, luz que causa dor? porque para você sim, se curar definitivamente, você tem que deixar de ser o que você é. E muitas vezes a pessoa está na sua situação de conforto, vive na sociedade, se diverte, e aí de repente fala assim, olha, você tem que pensar mais em si, ó, nós vamos estudar aqui, não vamos? Aí a pessoa tem que decidir se vai estudar ou se vai lá no happy hour de sexta-feira, não é Então, isso? Falou que o é o happy hour despertar tem da algum problema. consciência, Oi? é o despertar da consciência que causa dor, que a pessoa, então, vai procurar fazer o que tem que fazer. É isso. É porque coloca em xeque os valores que a pessoa tem, não é verdade? Sim. E aí causa dor, por quê? Está saindo da Você zona de vai conforto. perguntar, vai falar assim para você: bom, eu sei que esse é o caminho. Eu vou sentir a dor que eu estou sentindo agora e continuar no caminho que eu tô? Ou vou sentir falta do que eu tenho agora e procurar um caminho diferente? Uma dor, ela vai persistir. A outra, conforme você vai crescendo, aquilo que você faz, ela vai sumindo, vai perdendo a importância. E aí, no futuro, tudo aquilo que você achava que era o objetivo da vida deixa de existir e passa a ser outra coisa, né? Entendeu o ponto, Leda? Entendi. Ainda está confuso. Não, entendi. Não, entendeu? Entendi. Calderaro vai nos pontos, né? Ele vai em todos os pontinhos, assim, né? Fiquemos, portanto, com esses breves apontamentos para ter o que conversar. Alguma pergunta? Cornélius falou por apenas 10 minutos. Entretanto, tive a sensação de estar fazendo um curso de longos dias. Um mundo novo se abria no meu campo de reflexões diante de colocações tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundas. Não contendo a curiosidade natural, comecei o debate. Parece-me que a palavra de ordem no tema obsessão é domínio. Concorda? Sem dúvida. Se pensarmos com atenção no significado da palavra obsessão, perceberemos que, em essência, quer dizer apego a ideias, fixação em propósitos próprios, incontrolavelmente encantados pelos próprios interesses. Chegamos a ponto de acreditar que temos a melhor solução para tudo e para todos. Gravitamos na esfera das concepções pessoais sem o mínimo desejo
de avançar para as vivências que ultrapassam esse limite. Dá uma paradinha. E aí, a gente vê a dificuldade que existe em todas as religiões e mesmo no espiritismo, né? A gente, a pessoa escolhe um caminho porque gosta dele, aquilo está fazendo bem e quer que todo mundo siga aquele caminho. Na realidade, o que precisa ser feito é ter uma conversa com as pessoas, né? Mas não exigir que a pessoa siga aquele caminho. Por quê? Porque uma outra pessoa pode estar numa maturidade espiritual que outra forma de fazer seja melhor. Então, por exemplo, a gente lê no Evangelho, né? Não adianta você falar de espiritualização para quem está com fome. Não é verdade? É verdade. Lembra a pirâmide de Maslow? A pessoa vai tentar suprir as necessidades da base da pirâmide primeiro, que é a sobrevivência. Então não adianta você, o plano espiritual. Que plano espiritual que nada, eu quero comer, eu estou com fome. Né? Então, o que a gente precisa compreender aqui é o seguinte: cada um de nós aqui está nesse caminho por escolha própria, por alguma coisa que descobriu de bom para si mesmo. Né? É claro que a gente deve falar para os outros, mas não ficar assim, não, sabe, forçando uma barra, porque a pessoa vai vir aqui e não vai entender absolutamente nada, porque ela não está aberta, ou não está com a maturidade, ou não está com o entendimento, ou não tem a experiência para entender o que a gente está falando. Não que o que a gente está falando seja alguma coisa acima do Da vulgo, né? capacidade da pessoa. É que Não é naquela isso. hora não é. Ela tem uma experiência diferente. Ela vai compreender diferente. Para ela, por exemplo, ela vai falar assim, não, religião X é muito melhor do que essa. Porque eu vou lá, eu escuto a missa, escuto o culto, eu vejo, sei lá o que é, É. aquilo me faz bem, e depois, se eu tiver alguma coisa errada, é só fazer aquilo que eu estou perdoado. É. Aqui a gente passa o tempo inteiro falando assim, ó, você já compreendeu o que é a sua responsabilidade? Você já compreendeu o que é a sua responsabilidade? Você já compreendeu o que é a sua responsabilidade? Já compreendeu que quem tem que dar o passo é você? É você. É. E aí você imagina, a pessoa entra com um monte de problemas, ela não quer saber, ela quer a solução. É. Ela não quer ouvir que Que ela tem que ela dar o passo, que ela tem que. É. ela quer a solução. Ela Então é quer- por isso que nem todo mundo está pronto para algumas coisas. Tem outra coisa, não sei se vocês perceberam, quando entra pessoas novas no grupo, principalmente no acolhimento de amor, que é assistido, a gente volta a falar de coisas que a gente falava logo no início que a gente começou a encontrar. Por quê? Porque as pessoas perderam toda a caminhada que vocês fizeram até o momento. Sabe? Os passos que vocês fizeram, a pessoa não teve. Então a gente tem que voltar um pouco atrás para que a pessoa possa ter um entendimento mínimo uma base. para poder acompanhar o que a gente está falando, entendeu? Nasce nesse ponto a compulsão pelo domínio mais cobiçado de todos os tempos, o ilusório domínio da vida alheia, a colonização do outro. Dizendo amar, queremos que o outro seja e faça conforme nossos desejos, que nada mais são que motivações para vantagens particulares. É o afeto individualista. Só queremos dominar ou manter domínio sobre quantos nos tocam afetivamente a alma, conforme os interesses próprios. A gente lendo esse negócio aqui, a gente se sente até um pouco. Eu falo assim, mas eu não sou assim. Não, isso aqui é simplesmente a descrição de como que a coisa acontece. Então, se a gente tem interesse próprio, a gente faz isso. É que a gente não percebe que está fazendo. Mas eu acho que existe assim, a gente está falando muito daqueles que estão encarnados. É verdade, a gente tem esse interesse próprio, a gente faz isso daqui. Mas dá para começar a compreender
que nós podemos ser os obsessores aqui dentro, na Terra, mas dá para compreender o que são os obsessores que estão vindo do plano espiritual? Mas aí você pode até se perguntar, qual que é o interesse que tem um espírito em me obsediar? Vocês sabem qual que é o interesse dele? Ele não quer o nosso avanço, a nossa evolução. Ele não quer a nossa evolução. Nós fizemos mal para ele em outra encarnação e agora ele está revidando. A gente fez mal, a gente prometeu, A gente prometeu, a gente fez pactos com esse espírito que quando encarnado ia fazer determinada coisa contra alguém e a gente não está fazendo porque nós estamos aprendendo coisas diferentes. Então ele quer derrubar a gente. Entendeu? Então, o porquê que ele está obsediando a gente está dentro de nós, tá? De alguma forma está dentro de nós. Porque faz parte da nossa história. Entendeu? Mas isso fica inconsciente, a gente não tem esse conhecimento, né? Por que ele está obsediando, no caso? Porque não tem o conhecimento. O único conhecimento que a gente tem é que, se ele está obsediando a gente, existe uma ligação conosco, quer seja de outras encarnações, quer seja por afinidade vibratória. Sim. Mas a gente tem pistas. Uhum. A gente tem pistas. É só a gente parar e refletir nisso que a gente está falando agora. Como que a gente está em relação aos nossos, se a gente tem? Como que a gente domina? O que a gente faz? Então, são as nossas pistas. Aí você vai entender quem está aquele que te cobra mais. Tá? A gente tem... Eu falo isso porque quando a gente vem conversando numa desobsessão, eles sempre trazem a conversa, né? No sentido assim, ele fala assim, você vê o que faz tal pessoa? Aí a gente fala, não, a gente não tem um conhecimento. Aí ele fala, não, então nós vamos contar. E aí ele vai dando exemplos. A gente não quer saber da tal pessoa, a gente quer saber de você. Não, ele fala assim, mas eu só faço porque ela abre um espaço e aí onde que a gente chega? Porque se ela não fizer mais, a gente não tem como. Então, é aquilo que eu falo, a gente tem pistas. Sabe aquilo que mais nos incomoda são as nossas pistas. Aquilo que a gente mais cai são as nossas pistas. Porque a gente abre campo. E olha, tem uma coisa também que acontece. A pessoa aqui pode aparentemente estar querendo mudar de caminho, tá? Mas por dentro ainda quer ser aquilo que sempre foi. Aí o que acontece? Então isso liga a coisas do passado, tá? O que acontece? Quando você vai dormir, que o corpo se liberta, se o espírito se liberta do corpo, você vai para onde você tem afinidade, não para onde você quer. Então, por exemplo, se você é um espírito que era ligado a magos escuros, né? Magos escuros no passado, né? E de repente, nessa encarnação, você está vindo um caminho diferente, mas internamente aí você ainda não está totalmente convencido, quando você dormir, para onde que seu espírito vai? Vai para os magos escuros. Mas mesmo se eu quiser falar que eu quero ir para o Hospital Santa Cruz, seja para estudar, ser assistido ou trabalhar, mesmo assim, o meu espírito vai para outro lugar. Você está falando da mente ou você está falando do coração? Do coração. Entendeu? Uhum. Não. Quando é do coração, é quando você faz a transformação. Mas por enquanto nós estamos nos controlando. Nós estamos sob controle. Então o coração fala outra coisa. Entendeu? E aí, e essa é uma das grandes ligações, porque é uma das formas que eles falam. Como que a gente pode desligar sem ainda há toda essa ligação? E aí eles nos trazem e a gente não tem como fazer nenhum tipo de nada. Nada vezes nada. A gente não anda, a gente fica totalmente parado. Por quê? Porque é aquilo que o Ruiz falou.
A necessidade do quê? Da transformação. Dá um passo. Dá o passo. Ah, mas eu estou tentando dar o passo. Tá. É difícil? Primeira coisa, a gente vai colocando, né? É difícil, é complicado, a gente já vai colocando esse tipo de coisa, é vencer a si próprio. Mas Mas, fala, Zé. o próprio que você falou, que é o que a gente escuta normalmente, já demonstra isso. Olha, estou tentando dar o passo, mas é difícil. Por que que é difícil? Porque o coração está falando outra coisa. Vocês entendem? O íntimo está falando outra coisa. Porque se Eu, não tivesse falando outra coisa, seria fácil dar o passo. Se aquilo que você tem dentro de si está de acordo com aquilo que está na sua mente, nossa, é a coisa mais fácil que tem. O problema é o eu, conflito. eu posso falar? Assim, às vezes eu tenho dificuldade de entender o dar o passo, porque assim, tem coisas que eu venho fazendo que eu entendo que eu estou tentando a minha transformação. Mas os sentimentos, as coisas têm que fluir naturalmente. Como que a gente faz essa transformação rápida? Porque a gente não tem tempo, a gente tem que correr. E às vezes isso fica confuso para mim, entendeu? A realidade é assim, a gente precisa fazer rápido agora porque não aproveitou oportunidades no passado, né? Agora, o que você está comentando é o seguinte: eu quero fazer, mas o coração, o meu íntimo não diz. O que que é esse íntimo? É o inconsciente. Então você tem que transformar o seu inconsciente. E o inconsciente você só transforma por repetição. Você tem que trazer você tem que trazer ele à tona, você tem que fazer exercícios para buscar o seu inconsciente, trazer ele à tona, descobrir o que você precisa arrumar para que ele se torne consciência, aí você vai começar a ter uma possibilidade de essência. Então, quando a gente está nesse conflito interno, quando a gente, quando a gente sai do corpo à noite, a gente vai para aquilo que tem internamente e não aquilo que está na razão. Como que a gente pode fazer para se blindar? É fazendo muitas orações, é conversando com o nosso anjo guardião, fechando uma proteção com ele, no sentido que a gente não quer mais retornar aos lugares que a gente retornava, que a gente tinha decretos, que a gente tinha. Vamos lá, a Virgínia pode ajudar um pouco nisso. Que a gente tinha se firmado antigamente em outras vidas e se fortalecer em muita oração pedindo para que o nosso anjo guardião esteja conosco, que isso realmente é o que a gente quer. A gente tem que firmar isso dentro de nós. Mas tem que ser com muita força. Com muita força, com muita energia. E durante o nosso dia, né, a gente já ir trabalhando esse tipo de coisa. A gente já ir se transformando, a gente começar a dar os primeiros passos, sabe? Eu tô triste, por que que eu tô triste? É por causa disso? Não, eu vou tentar melhorar. Começar esse movimento, porque se a gente só for fazer esse movimento à noite, a gente passou 24 horas praticamente fazendo o mesmo movimento de alimentar as coisas que não foram boas. Então a gente precisa fazer um exercício durante todo o dia, para que quando chegue à noite, a gente consiga realmente colocar o anjo guardião, fica do meu lado, não me deixa, me protege, porque eu não quero mais ir aos lugares. Mas a principal coisa, eu vejo assim, a gente começa a se defender com as nossas atitudes. Virgínia. Sim. A mudança de pensamento, a oração, confiar que você não está só e que você tem a condição, sim, porque você tem a autodeterminação que vai melhorar, que vai mudar e que não vai mais ficar naquela frequência. Depende muito, é a tua autoafirmação, a tua coragem. Eu falo que é a coragem da fé, não é aquela coragem mesmo, não. Não, isso não vai mais me desequilibrar, já muda o padrão. É. E a gente está, o dia inteiro a gente está vigiando, porque Está. nossos pensamentos são rápidos, é fração de segundos você muda, não é? Você às vezes se deixa tocar, até por uma notícia ruim, você
opa, não, peraí, não, não é isso que eu quero e não é isso que me faz bem. Pronto. Eu me Imagina, vejo assim, toda hora estou nessa. imagina só, você fala assim, não, eu vou ver a felicidade nas coisas, tá? É isso que você deseja para você. Sim, Aí você fala assim, então à noite eu vou pedir para que eu vá em lugares onde que eu esteja isolado daquilo que traz infelicidade, para as coisas boas, né? Aí tudo bem. Aí no dia seguinte você acorda e aí o seu dia inteiro você passa triste, sem fazer um esforço para mudar, para ver as coisas felizes à sua volta. Não vai sim. adiantar, não vai adiantar. O que você pede à noite é aquilo que você precisa se esforçar para fazer durante o dia também, quando está na sua mão, da sua consciência fazer, né? Ó, eu sei que essa página, né, esse capítulo de obsessão, está mexendo muito, porque traz dúvidas, coloca a gente naquele movimento de que assim, nossa, o que que acontece comigo? Mas é aquilo que eu falei no domingo, eu vejo um lado positivo, tá na nossa mão, a direção não tá no outro. Quando a direção tá na nossa mão, aí você fala, como que você fala isso, Valéria? Se eu tiver um obsessor, todo mundo tem, gente. Hum, Não tem aqui ninguém na Terra que está passeando que não tenha ninguém cobrando. Todo mundo tem. Agora, como que a gente lida com isso? A gente lida com praticidade, com inteligência, com fé, com inteligência emocional, ou a gente cai Se entrega, né? naquilo que eles querem. Se integrar, integrar, Entregar. a gente tem medo, a gente tem uhum. insegurança. É aí onde que a gente fala, quais são as dúvidas? Vamos conversar. Por que que eu quis ler esse capítulo? Porque é a hora da gente tirar a dúvida, né? É a hora da gente compreender a inteligência emocional de um obsessor, mas entender a nossa inteligência emocional. Já conquistamos essa inteligência emocional? É aquela questão da fé, né? Se É, Deus está comigo, quem será contra mim? É. A coragem da fé mesmo, vencer. não é desafiar, né? De falar, ah, não pode vir, que não sei o quê. Não, não é nada disso. Não, Mas é aquela coisa assim, né? É colocar a mão, né? Eu tenho muito esse hábito de colocar a mão no peito e falar assim, eu sou muito, não tenho nenhum tipo de tamanho, não tenho como te dar um exemplo, mas eu confio em Deus. Eu sei que hoje Maria me cobre. Então, assim, e não significa que eu vou estar fazendo coisa errada, mas é porque a gente tem que prestar atenção. Eles nos cobrem sim. até quando a gente está fazendo coisa certa. Mas quando a gente começa a fazer coisa errada, eles falam, vai e faz o que você tem que fazer, mas se vira. Né? É uma coisa de consciência, é um desenvolvimento. Né? Mas eu acho que é válido, para mim, Valéria, é válido compreender tudo isso. Porque era uma coisa que ninguém compreendia. E sempre existiu. Não é de agora. Sempre Quando, existiu. quando a gente compreende, fica mais fácil, né? Fica mais fácil para controlar os pensamentos, para vigiar, é bem mais fácil. E para mudar os pensamentos também, E É, né? mudar, e nem, lembra quando eu principalmente. falava, né? Quando a gente falava, que eu falava no espelho, que eu falava, pensando nisso outra vez, né? Começa a se chamar atenção para aquilo que você está vendo que está errado, que não é mais por aquele caminho. Então, eu falava, ô, Leda, outra vez isso? Sabe? Então, agora já está melhor, Agora já está melhorzinha, né, Ledita? está melhorzinha. Gente, Vamos parar por aqui? Nós paramos então em essa compulsão por tomar conta da vida alheia torna a obsessão algo muito corriqueiro?